Oi, turma do livro O Porquê da Vida, do Leão Diniz. No capítulo 4, Harmonia do Universo. Estabelecida em nós a existência de um princípio inteligente e racional, o encadeamento das causas e dos efeitos para explicar a sua origem, mister se faz remontarmos à fonte de onde ela dimana. Essa fonte, na pobre e insuficiente linguagem humana, é designada pelo nome de Deus. Então, Deus é a origem de tudo. Deus é o centro para o qual convergem e onde vão terminar todas as potências do universo. É o foco de que emana toda a ideia de justiça, de solidariedade, de amor, o alvo comum para qual todos os seres se encaminham, consciente ou inconscientemente. É das nossas relações com o grande arquiteto dos mundos que decorre a harmonia universal, a comunhão, a fraternidade. Para sermos realmente irmãos, é necessário um pai comum, e esse pai só pode ser Deus. Então, perante Deus, todos nós somos irmãos. Os evangélicos, eles têm o hábito de se cumprimentarem falando irmão, irmã, né? Não que eles sejam os caras mais perfeitos da face da terra, mas nesse ponto é 10 para eles, né? Eles realmente têm um tratamento como Deus espera. Deus é o único, Ele é o Pai de todos nós. E se Ele é o Pai de todos nós somos o quê? Irmãos. Então eu aplaudo mesmo a parte dos evangélicos quando eles se tratam dessa maneira, irmão, irmã. Eu tenho visto alguns centros espíritas mudarem esse tipo de comportamento também, onde as pessoas estão começando a se tratar por irmão e irmã, porque muito se fala que nós somos irmãos, mas pouco se age em relação a isso. Normalmente a gente vê o outro como um estranho, e o que é problema dele é dele, dane-se, eu não tenho nada a ver com isso. E não é bem assim. O problema de um irmão, seja ele qual for, é nosso também. Por isso que é importante a gente ter sempre a caridade em movimento. Porque quando você exerce a caridade, quando você percebe que o outro realmente é teu irmão, você faz sem estar pensando em querer nada em troca. Simplesmente pelo amor. O amor puro de querer agir em favor do próximo, né? Deus, dirão, tem sido apresentado sob aspectos tão estranhos, às vezes tão odiosos pelos homens de seita, que o espírito moderno se desviou dele. Mas que importam as divagações dos sectários? Pretender que Deus pode ser rebaixado pelos intentos dos homens equivale a dizer que o Monte Branco e o Himalaia podem ser abalados pelo sopro de um mosquito. A verdade paira radiosa e deslumbrante muito acima das obscuridades teológicas. Para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados das práticas vulgares, deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal, deve estudar Deus na majestade das suas obras, a hora em que tudo repousa, quando a noite é transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida. Então, ó homem, ó meu irmão, eleva o teu olhar e contempla o infinito dos céus. Ou seja, quando você duvidar da existência de Deus, dá uma olhadinha lá para o céu, né? Quem é que fez tudo aquilo lá? Observa a marcha cadenciada dos astros evolutindo nas profundezas. Esses focos inumeráveis são mundos, comparada aos quais a Terra não é mais do que um átomo. Sois prodigiosos, rodeados por cortejos de esferas e cujo rápido percurso se mede em cada minuto por milhões de léguas. Distâncias espantosas os separam de nós, e eis porque nos parecem simples como pontos luminosos. Mas projeta sobre eles essa luneta colossal da ciência, o telescópio. Distinguirá suas superfícies semelhantes a oceanos de fogo. Procurarás inutilmente contá-los. Eles se multiplicam até as regiões mais remotas, confundindo-se pouco a pouco numa poeira luminosa. Verás também sobre os mundos vizinhos da terra desenharem-se os mares, moverem-se as nuvens,
reconhecerás que as manifestações da vida se produzem por toda parte e que a ordem admirável une, sob leis uniformes e em destinos comuns, a Terra e seus irmãos, os planetas errantes do infinito. Saberás que todos esses mundos, habitados por outras sociedades humanas, se agitam, se afastam, se aproximam, impulsionados por diversas velocidades, percorrendo órbitas imensas, que por toda parte o movimento, a atividade e a vida se patenteiam em espetáculo grandioso. Observa também o nosso globo, essa terra, nossa mãe, que parece dizer-nos: vossa carne é a minha, sois meus filhos. Observa essa grande nutriz da humanidade, vê a harmonia dos seus contornos, seus continentes, no seio dos quais as nações cresceram e se multiplicaram. Seus vastos oceanos sempre em movimento, segue o renovamento das estações que a revestem de verdes enfeites e messes douradas. Contempla todos os seres vivos que a povoam, aves, insetos, animais, plantas e flores, cada um dos quais é uma obra maravilhosa, uma joia do escrínio divino. Observa-te a ti mesmo, vê o jogo admirável dos teus órgãos, o mecanismo maravilhoso e complicado dos teus sentidos. Que gênio humano poderia imitar obras-primas tão delicadas, os olhos e os ouvidos? Vejam bem, ele está falando aqui da grandeza de Deus, né? Se você quer saber quem é Deus, basta você olhar tudo em volta. Olha para o universo, olha para as constelações. Ele falou, pega o telescópio, vai olhar lá fora. Tudo aquilo lá não foi criado pelo homem, então foi criado por quem? Por Deus. Aí, se você não está contente de olhar o universo, olha o teu mundo, olha o planeta Terra. Quantos continentes, oceanos, quantos rios, mares, cachoeiras foi criado pelo homem? Aí, se você ainda não estiver contente com tudo isso, tá bom, olha para si mesmo. Olha a máquina humana, a engrenagem de cada órgão. Quando um não funciona direito, o outro tenta suprir, às vezes ao desgaste, em razão de um querer suprir a necessidade do outro, sendo que todos os órgãos, cada qual tem a sua devida importância. Mas Deus é tão maravilhoso que ele ainda faz uma engrenagem do tipo, se um não está funcionando bem, o outro vai lá e dá uma forcinha. Você não manda no teu órgão, eles funcionam, independente da sua vontade. Então quem é que faz todo esse movimento, essa engrenagem funcionar? Quem? Só pode ser o nosso Criador. Olha como é que funciona os nossos olhos. Para e pensa como é que a gente consegue enxergar e trazer através dessa sensação, desse sentido, conhecimento para o nosso espírito. Desenvolver a nossa moral, os nossos princípios através do simples olhar. Gente, é maravilhoso. Se a gente parar para pensar, a gente fica doido. Quanta coisa que Deus já criou. E ele não para, ele não cansa, ele não cessa, né? Considera todas essas coisas e pergunta a tua razão, ao teu discernimento, se tanta beleza, esplendor e harmonia podem resultar do acaso, ou se não deveremos antes atribuir tudo isso a uma causa inteligente que preside a ordem do mundo e a evolução da vida. E se em contestação aludes aos flagelos, às catástrofes, enfim, a tudo que vem perturbar essa ordem admirável, responderei. Perscruta os problemas da natureza, não te detenhas à superfície. Desce ao fundo das coisas e descobrirás com surpresa que essas aparentes contradições não fazem mais do que confirmar a harmonia geral, pois tudo é útil ao progresso dos seres, único fim da existência. Ou seja, tem gente que ainda fala, existe mar porque teve uma explosão, porque tem um aspecto físico atrás disso tudo, tem uma explicação lógica da natureza. Mas se você for buscar tudo atrás da natureza, a explicação lógica está num princípio inteligente, algo extremamente inteligente que nós não conseguimos compreender ainda. Então não é só uma situação física. O corpo, como eu acabei de falar, como que pode a importância de enxergar? Ele não é só uma máquina criada por uma máquina, tem um fundo inteligente
muito grande por trás de tudo isso. Se Deus fez o mundo, replicam garbosamente certos materialistas. Quem fez, portanto, a Deus? Pergunta, gente. Quem é que fez Deus? Né? Eu já fiz a pergunta pra caramba. Falei, de onde que ele surgiu? Quem é esse cara, gente? Mostra pra mim, porque não tem foto. Não tem nada dele. Assim, dele. Porque a gente espera que Deus seja algo físico, material. Só que a gente esquece que material somos nós, porque precisamos dessa matéria para nos desenvolver. E à medida que o espírito se desenvolve, ele não precisa mais da matéria. Então, imaginem a grandeza de Deus. Como é que eu posso querer ele materializado, preso numa carne, se ele é perfeito? Se ele é infinito? Se ele é onipotente, onipresente? Se ele é justo? Se ele é maravilhoso? Ele não é uma simples carnal. A gente não vai encontrar ele na carne. Tal objeção é insensata. Deus não se vem adaptar à cadeia das suas criaturas. É o ser universal, sem limites no tempo e no espaço. Por conseguinte, é infinito e eterno. Não pode existir ser superior ou igual a ele. Não tem ninguém igual a Deus. Deus é a fonte e o princípio de toda a vida. É por ele que se unem, ligam e harmonizam todas as forças individuais, que se não fosse ele, estariam insuladas e divergentes. Abandonadas a si mesmas, não sendo regidas por uma lei, por uma vontade superior, essas forças só teriam produzido a confusão e o caos. Quem coloca ordem na bagunça? Deus. A existência de um plano geral, de um alvo comum, para o qual tendem todas as potências do universo, prova a existência de uma causa, numa inteligência suprema, que é Deus. É maravilhoso a gente poder ler um texto como esse aqui, eu não sei vocês, mas quanto a mim, porque eu já fui muito, eu sou muito Santo Tomé, e eu já fui muito da pá virada em relação a Deus. Eu já tive muito conflito com ele. Né? Como é que eu posso acreditar em um ser que eu nunca vi, que eu não sei se existe? Dizem que é ele, mas e se fosse ela? Por que Deus? Por que esse nome? Nossa, quantas perguntas eu já me fiz em relação a Deus. Se eu estou sofrendo, por que ele não me tira desse sofrimento? Se eu estou alegre, fui eu que causei. Se as coisas estão caminhando bem, é porque eu consegui. Se as coisas estão caminhando mal, ele está me impedindo de fazer as coisas. Quantas culpas eu já não joguei em cima de Deus? Eu já fui terrível. Aí quando eu estudo, quando eu leio a respeito de Deus, e eu vejo que ele realmente é o centro de tudo, o causador de tudo, o que permite tudo. E o que também coloca limite quando a gente passa, né? Eu só tenho a agradecer esse cara. Eu não sei, nunca vi, mas eu sinto a presença de Deus a todo momento. Não posso falar toda hora. A todo momento na minha vida, eu sinto a presença de Deus. Quando eu perdi o meu bebê, eu fui para o hospital do Mandaki. E eu espero que esse hospital hoje esteja melhor. Mas na época tinha enfermeiros que não eram compromissados, médicos não compromissados, no setor onde as mulheres tinham tido parto ou aborto. E eu fui colocada na mesma bacia que aquelas que abortaram porque queriam abortar. Eles me tratavam como se eu tivesse matado meu filho. Como se não bastasse o sofrimento de perder meu bebê, eu ainda tive que ser tratada como se eu fosse uma assassina. Naquele momento, naquele hospital, onde não tinha ninguém comigo, ninguém. Meu marido não podia entrar, não tinha proteção de pais, não tinha nada. Eu não tinha nada nem ninguém. Tava quem comigo ali? Quem é que segurou a minha mão? Quem é que não deixou eu pirar? Porque eu sofria demais, com medo.
de ter sido a culpada da morte do meu filho, por não ter segurado aquela gravidez. E eu escutava uma voz lá no fundo: fica calma, respira fundo. E o sangue jorrando até ser atendida, porque eles não queriam atender. Por mim não, por eles iam me matar ali, no corredor daquele hospital. Até que eu desmaiei. Eu desmaiei e não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava sentada numa maca. Não tinha uma maca inteira, era metade de uma maca, eu estava sentada nela. Mas eu acordei tão fraca, porque eu tinha perdido tanto sangue, e não tinha ninguém para segurar minha mão. E eu olhei para os lados e falei: eu vou cair, porque eu tô tonta. Aí eu falei com uma mulher que estava deitada na maca do lado, eu falei: eu acho que eu vou desmaiar de novo. Ela tocou a campainha e eu desmaiei de novo. Eu não sei se eu fui pro chão, eu não sei se eu fiquei sentada, eu não sei, porque eu desmaiei. Quando eu acordei deitada. Tinha me colocado numa cama. Mas com toda a frieza do mundo. Eles não olhavam na minha cara, eu não tinha relógio, eu não sabia que horas eram, não sabia quanto tempo eu estava ali dentro, não sabia o que estavam fazendo comigo. Eu cansei de perguntar o que era curetagem, porque eu não sabia o que era isso. E eles falaram que é o que eles iam fazer comigo. Naquele momento ali eu escutava uma voz vindo: fica calma, respira fundo. É a única coisa que eu escutava. Com toda a dor, com todo o sofrimento, o choro. E aquele dia foi um dia mágico para mim. Aquele dia, de verdade, até então eu falava que eu acreditava em Deus. Mas aquele dia fez eu acreditar de verdade que Deus existe. E eu não vi Ele. Mas eu ouvi aquela voz falando: fica calma, respira fundo. Aquela voz só pode ter vindo do Pai misericordioso que não me deixou sozinha. Eu não estava sozinha. Então, às vezes, a gente precisa passar por alguma situação que dá aquele chacoalhão na gente, para a gente acreditar na presença de Deus na nossa vida. Tudo isso que eu li aqui, que Ele criou o mundo, que Ele criou as constelações, que Ele criou as galáxias, que Ele criou o universo, que Ele criou o nosso corpo humano, que Ele criou tudo. O que o homem não é capaz de fazer foi Deus que fez. Tudo isso a gente acredita. No fundo a gente acredita. Mas se a gente quiser realmente acreditar em Deus, a gente vai ter que passar por um sufoco. E perceber que na hora que você não tem ninguém, nem nada, é Ele. É Ele que segura a mão da gente. Aí Ele se apresenta. E aí você é obrigado a acreditar. Então, não tem nada que me faça desacreditar na existência desse nosso Criador. Porque ali foi um momento, mas eu já tive tantos outros, que Ele se prostrou, o que fala? Prostrou, sei lá, uma palavra assim mais ou menos, que Ele se colocou na minha frente e falou: eu tô aqui. Hoje em dia Ele se apresenta para mim mais como amigos. Toda vez que eu tô precisando de companhia, que eu tô precisando conversar, que eu tô precisando desabafar, que eu tô precisando rir, Ele fala: peraí que eu vou mandar alguém para você. E aí aparece um amigo em casa. Ou então aparece algum amigo me chamando para almoçar fora. Ou aparece algum amigo no WhatsApp batendo papo à toa, rindo à toa, falando bobagens que não levam a lugar nenhum, mas que distrai. Então eu vejo que Deus, Ele age de todas as formas. De todas as formas, Ele está atento a cada um de nós. Eu tenho total fé nisso. Ele não desampara a gente nunca. É onipotente, é onipresente, é infinito, é eterno, é justo. Eu amo ser filha desse Criador. E você?